Bom dia, bom dia. Mais uma aula de geografia. Nossa, péssima. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de geografia. Já separei nosso amigo Globo. Ele tá aqui porque a gente vai falar muito sobre cartografia hoje. E a aula passada, foi tudo certo? Entenderam? Nenhuma dúvida? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Não vai deixar passar batido, não. Me procura se tiver com dúvida. Hoje a gente vai continuar falando de cartografia, mas aprofundar em dois aspectos, em dois conteúdos muito importantes, que é paralelos e meridianos, a latitude e a longitude. Vamos embora nessa? Bom, na aula passada a gente falou muito sobre localização, orientação geográfica e eu acabei citando para vocês sobre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, sendo a linha do Equador aquela linha imaginária que vai dividir a Terra em dois hemisférios, né? Hemisfério norte e hemisfério sul, e o meridiano de Greenwich, que vai essa linha vertical que vai dividir a Terra em leste, oeste, oriente, ocidente. Bom, partindo dessas informações, a gente vai trabalhar hoje, aprofundar um pouco mais sobre paralelos e meridianos para entender latitude e longitude. Tendo em vista que hoje o nosso tema é falar sobre coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas nada mais são do que um endereço da Terra. Então, qualquer parte da superfície terrestre, a gente vai ter um encontro entre esses paralelos e esses meridianos que vão dar uma medida exata da latitude e da longitude e vai fornecer para a gente o que a gente chama de coordenadas geográficas. Mas vamos por parte, vamos entender primeiro o que é a latitude e o que é a longitude. A gente sabe que a linha do Equador é aquela que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Ela vai dividir a Terra nesses dois hemisférios. Então, essa linha em vermelho que aparece em destaque aqui no nosso globo, e nessa linha horizontal, se a gente reparar, tem umas linhas traçadas paralelamente a ela. E como o nome já diz, a gente já está definindo aí os paralelos. Então, os paralelos são essas linhas imaginárias que vão partir da linha do Equador, ou seja, aqui do meio, até o polo. Então, ele vem até aqui em cima. Isso no hemisfério norte, como no hemisfério sul também. Eu fiz um desenho aqui para ilustrar melhor. Eu acho que ele vai sair espelhado aí para vocês por conta da câmera, mas eu acho que dá para entender. Vamos imaginar que aqui é a linha do Equador. Então, esse é o nosso marco zero, correto? Conforme eu vou indo em direção ao polo, porque é isso que ele faz, não é isso que eu mostrei aqui para vocês, ele sai, é como se eu tivesse cortado uma fatia aqui da Terra, né? Para traçar a linha do Equador até o polo. Eu formei que ângulo? O ângulo de 90 graus, correto? Então, aqui vai ser o meu marco zero. Conforme eu vou me afastando até chegar ao polo, esses graus vão aumentando e eu estipulei aqui 30, 60 até 90. Já que aqui forma um ângulo de 90 graus, quando eu chego no polo, eu só posso chegar à medida de 90 graus, correto? É o tamanho dessa abertura aqui toda. Então, apesar da linha do Equador e os paralelos serem linhas horizontais, a medida deles vai ser traçada na horizontal. Segura essa informação que isso vai ser muito importante para a gente falar sobre coordenadas geográficas daqui a pouco. Mas o que tem que ficar claro para vocês? Que essa medida aqui dos paralelos, em graus variando até 90 graus, eu vou chamar de latitude, que é a medida em graus em relação à linha do Equador. Então, linha do Equador está aqui, eu fiz uma representação, vai ser o marco zero, conforme eu vou me afastando, indo em direção ao polo, tende a aumentar a latitude. E quanto mais próximo eu estou da linha do Equador, eu falo que eu estou em regiões de baixa latitude. Por exemplo, aqui que eu tracei o 30, o grau 30. Se eu for comparar o grau 30 do 60, obviamente, a parte da superfície que tiver aqui, ela está numa região de baixa latitude, porque ela está muito mais próxima da linha do Equador.
e conforme eu vou me afastando, eu vou indo em direção ao 90, aqui no polo eu estou aumentando a minha latitude, correto? Já o meridiano de Greenwich, na verdade, ele vai ser essa linha na vertical que vai dividir a Terra em leste e oeste, em oriente e ocidente. Diferentemente, né, da linha do Equador, do paralelo, o meridiano de Greenwich, ele pega toda a extensão da circunferência e não só uma partezinha dela, né? Não pega só essa porção e só essa porção, que é isso que pega a latitude, como a gente acabou de ver, né? Já o meridiano de Greenwich, ele traça toda a circunferência da Terra. E a gente sabe que a circunferência, ela tem 360 graus. Então, agora, imagina que eu pego a Terra e abro esse globo e coloco num planisfério. E aqui no meiozinho tem a linha... o meridiano de Greenwich. Eu ia falar a linha do Equador. O meridiano de Greenwich. Imagina o globo, eu abri esse globo em um planisfério. E aqui no meio eu estou separando em leste e oeste. Eu não sei se eu estou fazendo certo, porque a câmera espelha, né? Mas vocês entenderam, né? O leste e oeste. E aí, o que acontece? Essa porção daqui do meridiano até o extremo do planisfério, se a circunferência completa tem 360, essa porção vai medir 180 graus. Isso tanto para leste quanto para oeste. Isso é uma informação importante, porque como a gente vai falar de coordenadas geográficas, isso já tem que estar internalizado na cabeça de vocês. A latitude, que é a medida em graus em relação à linha do Equador, ela vai variar, aqui o desenho, ela vai variar de 0, que é o marco 0, até 90 graus. Já o meridiano de Greenwich, né, que vai definir a longitude, essa medida em graus em relação ao meridiano de Greenwich, ela vai variar de 0 a 180, porque eu estou falando da circunferência completa da Terra, correto? Isso tem que estar sempre na mente de vocês, porque eu vou poder falar que existe uma latitude de 135 graus? Não, porque a latitude ela vai variar sempre de 0 a 90. Outra coisa importante, tá aqui o globo. A norte eu vou estar falando de uma latitude positiva, então as medidas em graus com sinal positivo, e a sul a negativo. Então vamos imaginar mais uma vez aqui. Latitude, linha do Equador. Eu tô com um país aqui em cima dessa linha aqui dos 30 graus. Para o hemisfério norte, eu vou estar falando em 30 graus de latitude positivo, sinalzinho de mais. Agora, se tivesse ao contrário, para o hemisfério sul, mesma coisa, se tivesse um país aqui na direção dos 30 graus, eu estaria falando de 30 graus negativo. Eu preciso sempre botar esse pontinho, tanto positivo ou negativo, para me orientar na localização geográfica. Eu preciso saber se eu estou localizada no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Aí vocês me perguntam, e a longitude? Já entendemos que a longitude é essa medida em graus em relação ao meridiano de Greenwich, que vai separar entre leste e oeste, e ela vai sempre medir do ponto 0 meridiano até 180, certo? Quando eu estiver a leste, lembra que eu falei na aula passada que o movimento da Terra é de leste para oeste? Que a gente até falou isso no movimento aparente do Sol? Então, essa porção leste da Terra, ela está sempre adiantada, porque a Terra ela vai girar dessa forma, ó. Vou botar aqui mais próximo para vocês. Indo de leste para oeste. Esse é o movimento que a Terra faz. Então, a porção leste do meridiano Greenwich, ela está sempre adiantada. Essa porção oriental, ela está sempre adiantada. É só a gente pensar aqui, um jeitinho fácil de não esquecer disso. Quando aqui tá de manhã,
Lá no Japão, que está na parte oriental da Terra, vai estar o quê? Já de noite. Então, eles estão muito mais adiantados que a gente. Então, segura essa informação, porque eu já vou saber que toda vez que eu estiver falando de um grau posicionado a leste da Terra, eu estou falando de um posicionamento positivo. E se ele estiver a oeste, eu estou falando de um posicionamento negativo. Então, nunca esquecer, gente. Para marcar latitude, marcar longitude, eu tenho que botar o sinal para mostrar onde está localizado isso na superfície terrestre. Então, recapitulando mais uma vez, para a gente não se perder, linha do Equador é um paralelo e a latitude vai ser a medida em graus em relação a esse principal paralelo da Terra que divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Vai variar sempre de 0 a 90 graus. E meridiano de Greenwich é a principal linha na vertical da Terra que vai dividir a Terra em leste e oeste, oriente e ocidente, e vai definir a longitude. Então, a medida, conforme eu me afasto do meridiano de Greenwich em direção a leste, eu estou tendo uma longitude positiva, e se eu estiver indo em direção a oeste, uma longitude negativa. A gente fala muito sobre a linha do Equador, porque ela é o principal paralelo da Terra, mas existem outras linhas imaginárias que circundam a Terra. No meu globo aqui eu acho que não está definido para vocês, não consigo mostrar porque está muito pequenininha a letrinha. Mas a gente sabe que existem os trópicos e os círculos polares. Então, no hemisfério norte, a gente vai ter o círculo polar ártico e o trópico de Câncer. E aí, no hemisfério sul, a gente vai ter o círculo polar antártico e o trópico de Capricórnio. Eles vão ser importantes para a gente já entender sobre altas e baixas latitudes. Por exemplo, se eu estiver numa região que está próximo do Círculo Polar Ártico, obviamente eu estou numa região de alta latitude. Lembra lá do variando do 0 ao 90? Então, se eu estou indo aqui em direção ao Círculo Polar Ártico, olha o tanto que eu andei aqui de graus. Então, eu estou em região de alta latitude. Se eu estiver falando do Trópico de Capricórnio, obviamente, eu vou estar falando de uma região de baixa latitude, ou uma latitude mediana, né? Já que o trópico corta bem o meiozinho ali da Terra, meiozinho do hemisfério, perdão. Então, se eu estiver falando do trópico de Capricórnio, eu estou falando de uma região de média a baixa latitude. Essas informações são muito importantes para a gente falar sobre localização geográfica. Lá no livro de vocês, na página 45, tem uma ilustração que mostra melhor isso que eu estou querendo explicar, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Blogueirinha atacando novamente, né? Querendo focar. Mas vocês abram lá o livro de vocês na página 45 para vocês verem, ó. Zonas de baixa latitude, aqui é próximo à linha do Equador. Zonas de média latitude, essa região mediana aqui da Terra, e zonas de altas latitudes. Então, a imagem está esclarecendo bem essa relação de altas, médias e baixas latitudes, que vão ser medidas a partir do distanciamento da linha do Equador.